Educadora, vem nessa onda. Educadora, vem. Abra um sorriso, solte o grito da garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Oferecimento: Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578, Novo Mundo. 3442-8027. Meio-dia, 45 minutos. Hoje, uma quarta-feira, 23 de maio de 2018. Estão comigo aqui no estúdio nossas colegas que eu vou cumprimentar agora, Nani Camargo e Tayla Ramos. Boa tarde, Boa Nani. tarde, Caio. Boa tarde, Tayla Ramos. Boa tarde, Caio. Tudo bom? Tudo bem. Ô, Tayla Ramos, nós tanto perguntamos da chuva, tanto perguntamos do frio. Veio o frio e eu acho que chuva nem pensar, né? Olha, não há previsão, viu, Caio? A possibilidade de chuva tanto para hoje quanto para essa semana e até sexta-feira é bem pequena, mas hoje a temperatura teve uma leve recuperação. Ontem a gente teve mínimas aí no início da manhã de 8 graus e hoje no início da manhã a mínima já era de 12 graus, então um ligeiro aumento das temperaturas, mas vai continuar mais friozinho e tempo bastante seco. A umidade do ar já está próxima do estado de atenção e deve continuar assim nos próximos dias. Meio-dia, 46 minutos, estamos ao vivo e em todas as plataformas. Você que nos ouve e vê no Facebook da Educadora, curta a página, curta a transmissão, compartilhe a transmissão ao vivo da Educadora no Facebook ou então no YouTube. É simples, porque YouTube não é todo mundo que sabe escrever, não é? Agora, educadora.tv, todo mundo sabe escrever, né? Com certeza, Caio. A Educadora em todas as plataformas, né? E aí as pessoas escolhem se quiser ouvir pelo radinho convencional, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Não tem como não ouvir, né?
Também no aplicativo, que você o baixa de aplicativo graça da lojinha do seu celular para o seu celular. Tenha o sistema operacional Android ou iOS, você baixa de graça e ninguém paga nada, é igual o show Alegria dos Bairros, né, Paulo Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, Caio, boa tarde aos ouvintes da Educadora, a Thalia, a Nani. Estou muito feliz de estar aqui atendendo o convite de vocês, participando do programa, Caio. Eu pedi para que o Paulo viesse fazer parte da nossa equipe de comentaristas aqui do Educadora Meio-Dia. Queria começar falando do que é manchete do estado de São Paulo de hoje. Governo zera CID no diesel, mas protestos dos caminhoneiros devem continuar. Nós temos imagens dos protestos dos caminhoneiros? Alguma imagem que nós possamos mostrar? Nani Camargo, não houve nenhum protesto, pelo menos até 12h48, na Anhanguera. Protestos que aconteceram desde a semana passada, 2 ou 3 vezes parando a rodovia. Sim, Caio, por enquanto não, né? Mas os efeitos desta paralisação, destes protestos, já começaram a ser sentidos pelo comércio. Hoje de manhã fui abastecer meu carro num posto de combustível e aí eu cheguei lá, o frentista, não tem etanol. Eu falei, eu só abasteço com álcool. Eu falei, então põe gasolina, né, que é um pouquinho mais caro. Ele falou, ainda bem que você está vindo agora de manhã, porque à tarde não vai ter gasolina também, porque não conseguimos reabastecer os nossos estoques por conta, então, deste protesto dos caminhoneiros. Então, a gente não sabe a repercussão disso, se até alimentos já podem começar a faltar no mercado, enfim, né? Paulo, apesar da explicação técnica não ser de tão fácil entendimento, quando a gente fala que a comida pode não chegar o combustível, como é o caso da Nani, pode não chegar no posto de gasolina para que você abasteça o seu carro, é que a gente entende o quão importante é esse tipo de transporte disseminado no Brasil, né? O transporte ferroviário, ele é bem pouco importante e bem pouco utilizado no Brasil. É o transporte rodoviário mesmo, né? São os irmãos da estrada levando o nosso Brasil nas costas. O transporte ferroviário foi sucateado pelo governo e hoje no país, na contramão mundial, onde em todos os países o transporte ferroviário ele é imprescindível, aqui não. Aqui no Brasil o transporte ferroviário foi sucateado. Nas décadas de 50 e 60, o trem transportava tudo. Aliás, você é viciado em trem, né? Você gosta de trem, sou né? apaixonado. Se eu não fosse radialista, eu seria ferroviário. Você coleciona miniaturas de trens ou não? Coleciono também. Coleciono e me interesso muito pelo assunto. Estudo bastante a respeito de ferrovia. E na década de 50, por exemplo, havia o trem boiadeiro, que transportava o gado, havia o trem cegonha, os fusquinhas da Volkswagen eram transportados por trem, os grãos, naturalmente, tudo era feito pelo trem. E hoje, com o sucateamento e a extinção da linha ferroviária, ficou tudo para os caminhoneiros. Ontem à tarde e hoje pela manhã, os caminhoneiros pararam a rodovia que liga Piracicaba a São Pedro. Eu vim agora pela manhã de São Paulo e a Regis Bittencourt estava interrompida desde a madrugada também pelo protesto dos caminhoneiros. As estradas que ligam São Paulo ao litoral e ao Porto de Santos também foram paradas. E você imagine que nesse transporte existem aquelas cargas que são perecíveis e que naturalmente numa barreira como essa irão perder, irão estragar. O transporte do leite, do queijo, da carne, enfim, dos produtos perecíveis. Eu acho mais que justo que o caminhoneiro dê um grito, porque não é possível trabalhar com um frete tão pequeno e um combustível tão caro e um pneu tão caro. Agora, fechar a rodovia, eu acho muito complicado, eu acho que aí paga quem não pode pagar. Você não consegue chegar ao trabalho, a ambulância não consegue passar. Em alguns protestos, como o de Piracicaba ontem, os automóveis passavam. Só os caminhões estavam na barreira. Mas em alguns lugares o movimento é mais radical. Mas mesmo assim há um atraso, né? Mesmo assim há um atraso para quem tem compromisso e tem de esperar a boa vontade dos caminhoneiros. Agora, não é possível pagar o preço que está sendo cobrado do combustível. É terrível, é impraticável o caminhoneiro poder trabalhar com um frete tão pequeno, o frete não sobe, e sobe o pneu e sobe o combustível. O governo e o Congresso anunciaram ontem acordo para baixar o preço do óleo. As imagens que você vê no Facebook da Educadora, no YouTube da Educadora e no aplicativo da Educadora, além do portal educadora.am, são imagens recuperadas, imagens que foram feitas pela nossa equipe
ainda esta semana, de manifestações de motoristas de caminhão e de motoristas de van. Essa manifestação, essas imagens, são de uma manifestação que houve no anel viário, englobando motoristas de caminhão e motoristas de van. A solução encontrada pelo governo, Nani Camargo, é zerar a cobrança da CID, que é uma tarifa que incide sobre o combustível. A isenção deve provocar para o governo uma perda de 2,5 bilhões de reais. Como compensação, o Congresso aprovaria projeto que acaba com a desoneração da folha de pagamento para alguns setores, o que renderia 3 bilhões de reais, ou seja, vai estourar numa outra categoria, num outro segmento da economia. Mas a alegação dos motoristas de caminhão é que com a redução da CID, ainda com a redução da CID, o preço da tarifa do diesel, ou do litro do diesel, deve cair só 5 centavos. Caio, o governo teve que dar uma resposta a esse movimento, né? Porque, como o Paulo disse, você imagina os efeitos, a gente já está vendo, né? Então, para a rodovia, ninguém vai trabalhar, não passa ambulância, e por enquanto a gente sentiu aí que alguns postos estão desabastecidos. E aí, se não conseguir chegar carne no açougue, alimento, então, realmente eles têm aí uma força perante o governo, teve Brasil que recuar. Roda sobre as rodas de caminhões. Exato, né? exato. E aqui na nossa região, né, Caio, vamos colocar, é um dos principais entroncamentos rodoviários do país, né, em Anguera, Bandeirantes. Então, Limeira está numa situação, assim, super privilegiada em termos de rodovias. Então, o governo teve que reduzir mesmo, né? Olha, Tem ontem, que fazer. Nani, E acho justo a redução. Pois é, ontem eu Acho entrevistei justo. um caminhoneiro, ele faz a linha Piracicaba-Belém do Pará. Ele vai 2 vezes por mês, carregando alguma coisa e volta com outra carga. Tirado os descontos, tirado o pedágio, o combustível, sobra para ele em cada viagem R$400. Ele roda 3 mil quilômetros para ir até Belém do Pará, mais 3 mil para voltar, e sobra para ele R$400. Se ele perder um pneu, ele fez a viagem de graça. Então, é muito pouco o que o caminhoneiro está recebendo de frete. Considerando o estado atual de conservação de muitas rodovias brasileiras, Acidentes, é bem né? possível Acidentes. Podem ocorrer. ele perca esse pneu. Passou o norte da Bahia, passou Feira de Santana, as estradas são sofríveis. As estradas de São Paulo, na maioria, são tapete, Minas Gerais, mas passou de Feira de Santana, as estradas são terríveis. Então, R$400, a margem de perder esse frete todo é muito grande, basta um pneu arrebentar. Então, o caminhoneiro ele não está errado em protestar, né? Eu acho que ele tem que protestar. Esse tipo de protesto que eu não sei se é o melhor, mas talvez não haveria outro. Mas como chamar a atenção? Talvez não haveria outro, né? Como chamar a atenção nesse momento? O Paulo Dalla Scaldaferri pede intervenção. Ele faz uma observação muito pertinente e outra nem tanto. Ele pede intervenção militar já. Chega de políticos safados. Todos nós estamos, claro, de saco cheio dos políticos safados, e há muitos. Mas intervenção militar não é o caminho, né? O melhor caminho é resolver no regime democrático, resolver as questões de maneira democrática. E ele continua dizendo aqui que os protestos devem continuar não só pelos caminhoneiros, mas por todo o povo brasileiro. Somos vítimas da bandalheira desses políticos safados que estão afundando o Brasil. Taila Ramos. Pois não, Disso não. Pode continuar. Não, só no seu raciocínio, talvez seja uma utopia, uma bobagem, mas quem sabe um protesto seria difícil de fazer, mas ninguém vai abastecer o carro. Larga o combustível lá no posto e larga a Petrobras sem ter onde colocar o combustível que ela produzir. Talvez fosse uma forma de... Há uma outra vertente. No Brasil, a exploração do petróleo é estatizada. E o Brasil é um país continental, é um país muito grande. Há quem defenda, entre essas pessoas, a privatização de tudo. Eu acho que se nós privatizarmos tudo, pode me chamar de liberal, de coxinha, do que você quiser, mas se nós privatizarmos tudo, certamente nós acabaremos com o foco da corrupção nesse país. Eu também acho. A prefeitura poderia ter uma sala com 20 pessoas e o prefeito tudo terceirizado e ele controlar. Não está bom o corte de ave, troca a empresa. Não está boa a coleta de lixo, ficaria livre do funcionalismo público que não é eficiente na sua maioria. Quem faz a boa parte daqueles concursados
às vezes fazem corpo mole, você não consegue que a coisa ande, não podem ser demitidos. Eu acho que... Tem os cargos comissionados, que são cargos muitas vezes políticos, né? Mas eu concordo com você. A prefeitura poderia ter 20 funcionários e o prefeito contratando, terceirizando todos os serviços, despolitizando. Eu fico imaginando a melhora que houve na telefonia desse país depois da privatização. Imagine só se nós dependêssemos hoje, na era da internet, da Telesp. Viu? Aqui em Limeira, não ia funcionar, né? Aqui em Limeira, que hoje, com os problemas que há, ainda tem 90% de aprovação popular. Quando nós votamos, eu fui vereador nessa votação, eu fui vereador na concessão, nós fomos criticados, eu respondi um processo junto com os vereadores que votaram favoráveis, um processo no movido... 1º de maio, né, no dia da morte do Ayrton Senna. Isso. Nós votamos favoráveis Jurandir Paixão teve bastante pressa naquele momento em aprovar aquele projeto. Foi uma sessão extraordinária num domingo, né? Domingo, às 8 horas da manhã. Então, mas naquele momento ficou muito claro que com a finalização do Banco Mundial em fazer o socorro aos municípios, nós não teríamos condição de resolver. Os encanamentos eram podres, eram antigos, não haveria recursos. Ou nós fazíamos aquilo, ou nós votávamos, e o que nós votamos foi a autorização para que o prefeito Jurandir Paixão pudesse negociar. Nós não votamos a concessão do SAI, votamos a autorização. E eu respondi, junto com os vereadores, um processo movido pelo PT com referência ao nosso voto. Se nós não tivéssemos aprovado, imagine o caos que nós teríamos de água. Que reclamação tem contra Águas de Limeira? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Que hoje é BRK ambiental, né? Pois é. Então, foi um passo importante dado no município. Limeira foi a primeira cidade brasileira a fazer essa concessão. Na época, a empresa era a Lyonesse Deso, que era o braço da Odebrecht no Brasil. E da CBTO, né? E da CBTO. Então, era importante, foi importante. E é o que você está dizendo. A telefonia também melhorou. Imagine se hoje nós estivéssemos na mão do SAI. Era terrível, faltava água em todo lugar, vazamento. SAI que, por sinal, até hoje não foi extinto, né? O SAI ainda existe aqui em Limeira. Está em processo de extinção ainda. Está em processo de extinção. O Brasil foi feito para não funcionar. Deveria ter sido morto já. Está em processo de extinção desde o governo Silvio Félix. Porque daí, na verdade, Caio, na verdade, acho que foi no início do governo Mário Botion que começou o processo de extinção. A Indel também, isso na época do Félix. E no caso do SAI, ele já foi extinto, mas só que, na verdade, é só uma denominação, porque as outras secretarias absorveram esses funcionários que eram do SAI. Então, só perdeu o título. Então deixa eu fazer a correção. O SAI não existe mais, mas existiu até janeiro, em 1º de janeiro de 2018. Não existe na prática, se não me engano, né, Nani? Mas ainda existe um processo tramitando para extinguir o cargo mesmo, as secretarias, os cargos, para zerar a conta, né? Porque era uma autarquia com um orçamento independente, serviço autônomo de água e esgoto. Vamos apurar o que de fato houve para não trazer nenhuma informação imprecisa aos nossos ouvintes. Mas tem um exemplo, por exemplo, da Autoban, da Intervias, da Ecovias, que são concessionárias de rodovias que melhoraram muito depois da privatização. Você acabou de citar. No norte e no nordeste do Brasil, que passam os caminhoneiros com as estradas. E mesmo aqui no sudeste, no centro-oeste, as federais que cortam o estado de São Paulo são terríveis. Os caminhoneiros e os motoristas que não têm concessão são complicadas. Tayla Ramos, qual é a perspectiva de uma nova paralisação? Para a gente encerrar o assunto caminhoneiro. Olha, Caio, há uma expectativa de uma nova paralisação aqui em Limeira hoje à tarde. A Ana Paula Rosa está em contato aí com os caminhoneiros que já organizaram um protesto ontem à tarde também. E para hoje existe aí uma expectativa de um novo protesto, mas não se sabe ainda se com algum bloqueio de acesso à rodovia Anhanguera. No último protesto, esses acessos não foram bloqueados. O protesto ocorreu na cidade mesmo, no entorno do estádio Limeirão. Houve congestionamento ali no anel viário, no entorno do estádio, mas os bloqueios não foram feitos. O acesso à rodovia ocorreu normalmente. Hoje à tarde, um novo protesto será organizado, mas não se sabe ainda, como eu disse, se com bloqueio das rodovias ou não. Participe do Educadora Meio-Dia, mande a sua mensagem de texto ou voz. Nos ajude a fazer o programa pelo 992225124. Mensagens de texto ou voz. Participe, nos ajude a fazer todo dia
meio-dia, 1h01. Educadora Meio-Dia é um oferecimento do Café Kill, o melhor café do Brasil, da Alecardo. Alexandre Ricardo, que compra o que não serve mais, que você acumula aí no fundo do quintal da sua casa. Venda para Alecardo, que compra e retira na sua casa. 3404-9393. 3404-9393. Alecardo é Alexandre Ricardo. Na internet, alecardo.com.br. Aguinaldo Eletrônica, o seu eletroeletrônico quebrou. O rádio quebrou, o computador deu defeito, a televisão está quebrada, a Copa do Mundo está chegando. A Educadora vai mostrar, e o termo é esse mesmo, porque hoje você não ouve mais uma emissora de rádio, hoje você acessa uma emissora de rádio. Então, a Educadora vai mostrar a Copa do Mundo FIFA 2018 na Rússia com a equipe de esportes do Éder Luiz, da Transamérica, mas o seu rádio tem de estar funcionando, ou o seu computador tem de estar funcionando. Procure a Aguinaldo Eletrônica da Tiradentes 1075, que parcela todo o conserto que você precisar fazer, retira na sua casa, devolve para você em casa e faz orçamento sem compromisso. 1 e 2, Limeira Rádio Táxi. Se beber, não dirija. Chame um táxi da Limeira Rádio Táxi, que atende particular e atende também empresas. É só baixar o aplicativo da Limeira Rádio Táxi na lojinha do seu celular. Olha, gente, é muito fácil chamar um táxi da Limeira Rádio Táxi. Pelo aplicativo da Limeira Rádio Táxi, você define motorista, itinerário, valor da corrida. É só baixar Limeira Rádio Táxi. Certeza que você vai chegar ao seu destino com conforto e segurança. Nos dias atuais é fundamental você ter a certeza do transporte com conforto e segurança. Despachante Novo Mundo, Luiz Pântano 578. Problemas com a habilitação, suspensão ou cassação? Despachante Novo Mundo, do Reinaldo Pelosi. É só ligar para o Despachante Novo Mundo. É só falar com o Reinaldo Pelosi, que também faz no cartão o pagamento do seu documento. Coloque em dia a sua documentação no Despachante Novo Mundo, Luiz Pântano 578, 1h03. A Nani Camargo não está casada, a Tayla Ramos não se casou, eu também não. Mas o Paulo Eduardo é casado. E dizem, Paulo, que quem é casado tem em casa a dona onça. Confere a informação? Quando você se refere à dona... Quando você se refere à dona Yara, você se refere à dona onça, ou você tem um apelido mais carinhoso? Imagina, eu não tenho toda essa coragem de me referir à dona onça quando ela está próxima. Bom, com certeza, todos os meus amigos são dominados pela mulher. E os que não são mentirosos, porque não há alternativa, né? E é bom que seja assim, porque a mulher tem um equilíbrio muito melhor do que o homem, a mulher tem a percepção, na maioria das vezes, melhor. É muito bom ser coordenado pela esposa. Coordenado é um termo muito adequado ao politicamente correto, não é? Coordenado? Coordenado, elas nos coordenam. É um mesmo, termo né? de campanha. Mas é um termo... O termo verdadeiro é outro, né? Mas é muito bom. Você vai ver. Você vai ver a hora que você se casar, que realmente você também será coordenado por ela. Eu já sou sem me casar. Imagine. Dona Adriana já me coordena sem que eu me case, sem que eu tenha me casado, 1h05. Eu estou dizendo tudo isso, Paulo Eduardo e eu estamos dizendo, Tayla Ramos, porque uma onça parda foi capturada aqui em Limeira. Exato, caiu na manhã de hoje em um sítio que pertence à empresa Novo Rumo aqui na cidade. Os funcionários dessa empresa que viram a onça ontem embaixo de um caminhão nesse sítio. E aí hoje, então, os bombeiros e também a Guarda Civil Municipal foram acionados, estiveram no local. E era mesmo uma onça parda que estava ali embaixo do caminhão. Mas essa onça está com alguns ferimentos graves, está com a bacia fraturada e também um corte com alguns órgãos ali expostos. Isso foi detectado na manhã de hoje pelos bombeiros e pela guarda, então, que fizeram aí o resgate da onça que estava embaixo do caminhão. Para quem acompanha no Facebook ou no YouTube as imagens desse de um atropelamento? resgate. Não há essa informação ainda, Caio. Foi localizada embaixo desse caminhão que ficava nesse sítio da empresa Novo Rumo, mas não há informação As do que imagens teria acontecido. provavelmente, Ela né? tem um Deve ter sido corte, né? Não se atropelada. sabe Claramente, não é um animal É. debaixo desse caminhão.
possivelmente Possivelmente, mas não foi atropelada. confirmado ainda, né? E possivelmente tenha sido um acidente, não foi Exato, nada proposital, né? Enfim, agora a onça foi mesmo capturada pelos bombeiros, pela Guarda Civil Municipal, foi encaminhada aos zoológicos de Limeira, onde passa agora por exames com o veterinário do zoológico aqui da cidade para saber o que vai ser feito. A informação que a gente tem até o momento é que o corte já foi fechado, ela passou aí pelos cuidados e, por enquanto, o animal vai permanecer, então, lá no zoológico da cidade para receber esses cuidados, mas foi um caso que chamou bastante atenção, viu, Caio? Funcionários ficaram assustados na empresa. No Facebook da Educadora, quero saudar a Sônia Brunharo. Boa tarde, Mari Gonçalves. Boa tarde ao Wagner Morente. Boa tarde ao Gilson Sodré Santana, que diz que a Educadora é a melhor rádio do Brasil. Zil. Obrigado. Um abraço para você, Gilson Sodré Santana. Felipe Penedo, ex-secretário, também nos acompanha. Wilson Bardini manda um apertado abraço no Paulo Eduardo. Wilson Bardini, inesquecível Wilson Bardini, né? Um abraço a ele, ao irmão dele também, muito querido. Wilson Bardini é um dos ouvintes que nos dá orgulho, porque é um ouvinte que acompanha todo o trabalho que a Educadora faz, né? Isso é muito bom. Ô, Paulo, vamos falar rapidamente do rádio antigo. Nós falamos agora da captura dessa onça, que agora vai receber os cuidados da medicina veterinária, não é? Sim, no zoológico da cidade. E ninguém, felizmente, se feriu, apenas o animal que será tratado. Mas isso me lembrou uma antiga radionovela aqui da Educadora, muito antes de você, provavelmente, Paulo Eduardo, ter estreado no rádio, cujo nome era A Onça Pintada. Diz a lenda, hoje a gente tem de colocar assim, né? O politicamente correto nos atropela feito um trem, que nós estamos no começo do programa. Diz a lenda que o Hélio Bortolã, meu tio-avô, certa vez foi anunciar a radionovela A Onça Pintada e se confundiu. E saiu mais ou menos assim: queridos ouvintes, na sequência da programação da Rádio Educadora, na época a onda não era... A hashtag vem nessa onda, era a Águia do Espaço, né? Da Rádio Educadora, a Águia do Espaço. Na sequência da programação, a radionovela, que os senhores e as senhoras vão gostar muito, vem aí a Onça Pintuda. Aliás, o que se conta de histórias do seu tio-avô daria um bom livro, né? Mas a gente não sabe se é verdade, né? Café quilo, torrido, moado, ensacopado, sem contato manual. Mas boa parte deve ser verdade. O resto se agrega no folclore. Mas algumas coisas devem ser. A música do Erasmo Carlos também. Qual que é a história? Conta pra gente. Ele foi anunciado, a Dora fez a seleção musical e ele disse, vamos abrir o programa com Erasmo, eu não sei imitar a voz, né? Erasmo Carlos, e a música se chama SOS. E ele anunciou SOS, né? Ou então, Chico Buarque sabia, e era sabiá. Tá vendo? Dá um livro. Caio, o Pablo Biasotto tá mandando um abraço pro Paulo Eduardo. Ele era meu vizinho e está perguntando como está o Choquito. Choquito foi morar. O Choquito foi morar no céu. Faz 20 dias que o Choquito morreu. Ontem o Choquito fez 13 anos. É o labrador? É o labrador chocolate. E o Pablo passava lá e fazia a maior festa. O Choquito era amigo de todo mundo. O labrador é um cachorro... Eu tenho, igualzinho, né? E Pablo, o Choquito foi morar no céu e ontem ele fez 13 anos. 1h10. Quem manda um abraço para você, Paulo, é o Luiz Eduardo Francisco. Um abraço, Luiz Eduardo. Uma boa tarde para você também. Nani Camargo, vamos falar agora do programa Bastidores de ontem e daqui a pouco nós vamos falar da sessão da Câmara Municipal de Limeira da última segunda-feira. Os vereadores não aprovaram a CP para caçar uma comissão processante que tinha o objetivo de caçar os vereadores Cleiton Silva e Marco Xavier. Mas no programa de ontem estiveram aqui o Eliseu Daniel e o José Henrique Pilon. Exato, né? Batemos um papo, eu e Renata Reis, sobre histórias antigas da política. É claro, falamos também do cenário atual, do governo Mário, o que eles acham da Câmara Municipal, mas, claro, como eles foram vereadores, o Pilon começou a carreira dele em 93, acho que o Paulo... Na sua gestão, né? Na minha gestão, começamos juntos. E então a gente relembrou muitos assuntos do passado, então foi um bate-papo muito interessante, principalmente para quem gosta de política e gosta da história de Limeira, né?
Eu gostei de ter ouvido o Eliseu afastado há algum tempo. O Eliseu disputou a eleição para prefeito em 2016, foi bem votado, mas tem se dedicado mais à família, né? A esposa e a filha que nasceu... Ele é o pai da Teodora. Pois é, eu estava com Valentina na cabeça, Teodora. Que nasceu no processo eleitoral, né? Isso. Durante o processo eleitoral. E o Eliseu é advogado e cuida hoje, então, do seu escritório. Inclusive, ele chegou até a falar aqui... Bateu o pé dizendo que não volta à política. Falou que não volta e disse que a política o atrapalhou muito, a sua vida profissional, o crescimento do seu escritório, enfim. E o Pilon disse que não está nem filiado a partido e que não volta. Diz que se a mulher dele ouvisse no ar ele falando isso, acabava o casamento. Eu gosto muito do José Henrique Pilon, como gosto muito também do Eliseu Daniel, figuras que fazem parte da história política recente de Limeira, dos anos 90, do começo dos anos 2000. E gostei de ouvir o Pilon, depois de muito tempo. O Pilon foi entrevistado num programa aqui da Educadora e o Pilon tem passagens curiosas na Câmara Municipal. É do Pilon a lei que obriga o uso do cinto de segurança. A lei do nepotismo. A lei do nepotismo, a lei do capacete, que obriga o uso do capacete. 20 de novembro é a lei dele, também foi ele que apresentou essa lei, até a pedido do padre Maurício, do dia da consciência negra municipal. Estamos nos referindo a leis municipais. E o Pilon teve, talvez, Paulo, como principal ato, enquanto presidente da Câmara, a rapidez de raciocínio, a inteligência de ter tirado a Câmara do aluguel. Foi ele quem comprou o atual prédio da Câmara. Ele, enquanto presidente, evidentemente, comprou o prédio da Câmara Municipal de Limeira. Você foi colega dele na Câmara? Fomos colegas. Ele era, desde o começo, ele foi eleito, o colega dele de chapa era o Oswaldo Dal Santo. Ele foi eleito, e o Paulo Brasil Batistella. Eles formavam o bloco. E ele era Ele era do PFL à época, era PFL, né? PFL, né? E era um batalhador, era um cidadão, e eu me dei muito bem com ele, nós tivemos um trabalho bem próximo nos 4 anos, e ele me ajudou bastante também nos meus projetos. Quando eu criei o pedágio da Limeira-Corderópolis, o pedágio da Limeira-Corderópolis é um projeto meu. Como não deu tempo do Jurandir fazer, o Pedrinho que o fez logo no começo, aí houve uma pequena mudança no projeto para que o projeto pudesse ser de um vereador da atual legislatura, e foi do Oswaldo da loja, Oswaldo Conte. Oswaldo Conte. Mas o projeto da Limeira... Como você é antigo, hein? Das lojas Estrela d'Alva. Estrela d'Alva. Aliás, o filho do Oswaldo Conte anda brigando com esse senhor que ocupa a cadeira de prefeito, né? Curioso como as coisas na política mudam. O Júnior Conte, que foi um aliado de primeira hora desse senhor que ocupa a cadeira de prefeito, hoje está brigado com ele. Que expectativa ele tinha, será? De um cargo no poder público? Caio, eu conversei com ele essa semana, ele veio à rádio, batemos um papo sobre política, ele disse... É um cara muito bacana, né? Filho do Oswaldo Conte, que tem... Muito atento... Muita história também. À política local, aos atos da prefeitura, muito atento ao diário oficial, então a gente estava trocando uma ideia sobre isso. Ele disse que só quer ajudar, que não queria cargo, só queria ajudar a cidade, enfim. Mas acho que tem a ver com isso, né, Caio? Eles estão rompidos. Duas figuras muito bacanas, cada qual a seu tempo, o Luiz Lotério e agora o Júnior Conte. São caras bacanas, são boas pessoas, são pessoas íntegras, não há dúvida sobre isso. Inclusive eu conheci o Luiz Lotério na Aril, né? O Luiz Lotério tem atuação junto a entidades assistenciais. O Luiz Lotério é Mário Botion até debaixo d'água, mas ele era Paulo Radich até debaixo d'água. Talvez tivesse criado uma expectativa de ocupar um cargo no governo do Paulo Radich, o que não aconteceu. E aí viraram inimigos de primeira ordem, né? A mesma coisa com o Júnior Conte, né? Júnior Conte são boas figuras, são figuras de respeito, mas que tinham um alinhamento, cada qual com o seu político preferido, e que romperam, né? O Lotério rompeu com o Paulo Radich e hoje ama de paixão, é um propagandista do Mário Botion. E o Júnior Conte, o contrário, né? Agora rompeu com o Mário. Caio, a gente não pode cravar que é sempre assim, mas geralmente essas pessoas que vêm a público, vão às redes sociais, fazem denúncias, ou elas estão vislumbrando uma carreira política,
deputado, enfim, vereador daqui a algum tempo também, ou um cargo. Ou não, ou Eu só tô querem dizendo- participar, Não, gostam sim, de participar. Mas é isso que eu né, quero da vida dizer. Mas pública. geralmente, uma pessoa que está correndo com o seu dia a dia, com o seu trabalho particular, ela pode ser atenta ao governo, mas ela não vai parar para ficar fiscalizando o contrato, fiscalizando jornal oficial. Então, essas pessoas, em sua maioria, quer sim um cargo ou vislumbram uma visibilidade política, cara. Muito bem. A Sandra Beck manda abraços ao Paulo Eduardo. Muito obrigado, diz que é Sandra. sempre bom ouvi-lo. O Obrigado. Fabiano Birger também. Obrigado. No WhatsApp da Educadora tem um ouvinte que não cita o nome e que depois eu acabei descobrindo o nome dele aqui pelas mensagens anteriores que ele enviou. Escreve aqui: quanta falsidade. Tem um errinho de português, viu, Vanderlei? Esse é o nome, né? Falsidade é com S. Quando os vereadores aprovaram. Enquanto tá confusa a mensagem, mas eu vou tentar traduzir. Quando o Jurandir Paixão trouxe Águas de Limeira, na semana passada, você, se referindo a mim, né? Meteu o pau nos vereadores, no lugar do I eu agora tá com medo do Paulo Eduardo? Pô, Vanderlei, eu não tenho medo de ninguém, né? Nem de você, que eu tive que descobrir o nome pelas mensagens passadas aqui, porque eu pedi para você colocar o nome. Por favor, coloque seu nome e você não colocou, muito menos do Paulo Eduardo. A questão da concessão das águas na época do Jurandir Paixão, em 1994, foi polêmica. Uma coisa é o modo como transcorreu aquela concessão, a outra coisa é o fato de que a cidade de Limeira aprova os serviços da BRK ambiental. Eu fui o relator do projeto. Então, eu posso falar com conhecimento, porque eu fui o relator. E era necessário naquele momento, e o que a Câmara Municipal aprovou, o termo popular que se falava que o prefeito vendeu o SAI. Sim. O termo popular. Mas, na verdade, o que a Câmara aprovou foi a autorização para que o prefeito tomasse a decisão. A decisão é absolutamente do Executivo. A Câmara não tinha, e não tinha na época, o poder de assinar a concessão. O prefeito não poderia fazer sem autorização da Câmara. Nós tivemos a visita técnica de vários engenheiros, de todo nível, e nos deixou claro, tecnicamente explicado, o porquê que era necessário. O município não teria mais recursos, não havia mais o Banco Mundial, que até então fazia os empréstimos a fundo perdido, para que os municípios pudessem fazer a sua infraestrutura na água e no esgoto, não teria mais. Então nós não teríamos dinheiro, não haveria condição econômica. Se isso não tivesse sido feito, nós teríamos o caos instalado. E se a coisa fosse ruim, não teria se propagado no Brasil inteiro. Hoje, praticamente, todas as cidades, no Brasil. Todas as cidades, naquele modelo. A nossa foi ruidosa porque foi a primeira, então não havia como se fazer um comparativo. Interessante que quem mais brigou para que isso não ocorresse, quem nos processou foi o ex-vereador Pierre, do Partido dos Trabalhadores, e o Oswaldo Dal Santo. Aí veio Águas de Limeira, e quem foi o primeiro presidente? Filho do Hélio Águas de Bicudo. Limeira? Exatamente. Foi o primeiro presidente da Águas de Limeira. José Bicudo. José Bicudo, José filho do Bicudo. Hélio Bicudo, então petista histórico. Isso é uma prova de que ali não havia... foi técnico, né? Foi técnico. Se houve alguma coisa além do plenário, eu desconheço. Eu me baseei e votei pelo que eu li no projeto e ouvi das explicações. Se houve alguma coisa extra plenário, eu discordo. Foi feito um processo, né? Eu respondi como todos os que votaram favoráveis ao processo e pude na justiça me defender e provar que eu não tinha feito nada além do meu direito de voto baseado no que foi apresentado tecnicamente. 1h20, você está no Educadora Meio-Dia, ao vivo em todas as plataformas. Ângela Silveira, manda um abraço aqui para Iracemápolis, um abraço para Iracemápolis, cidade Lábios de Mel, terra da Ana Paula Rosa, que daqui a pouco vai participar do programa, e também do competente João Vitor Fedato. José Correia manda um abraço. E aqui no WhatsApp da Educadora, a Regina Bertolotto manda um abraço para o Paulo Eduardo. Boa tarde, Paulo Eduardo. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado. E ao caro Vanderlei, eu não tenho medo de ninguém, vou repetir, e aqui não há falsidade, nem com S, muito menos com C. É que tem questões que são, eu confesso, tem questões que são mais complicadas, então nós temos de explicá-las
com mais calma, né? Como quando você faz um elogio à concessão, mas pode levantar, por que não, dúvidas com relação ao processo de concessão. São duas coisas diferentes, mas a operação do dia a dia, que foi Águas e Limeira, depois foi Foz do Brasil, depois foi Odebrecht Ambiental e agora é BRK Ambiental, só recebe elogios. Eventualmente há críticas. E aí você pode dizer, mas é a questão da religação, da cobrança da taxa, aí é outra coisa, da qual nós também somos contra, assim como a vereadora Lubogo. Como é que alguém que não tem dinheiro para pagar uma conta d'água de R$10, R$15, R$20, R$30, vai pagar de uma vez só quase R$200 para religar a conta? Não tem cabimento, não tem lógica. Por isso que irracional, né? Por isso que nós alegamos, mas a concessionária tem o custo dela, porque ela tem que rasgar o asfalto, rasgar a calçada, depois tem que recuperar a calçada. Nós entendemos tudo isso, mas como é que você vai cobrar R$200 de alguém que sequer tem 25 ou 30 para pagar a tarifa mensal? Nani Camargo, voltando ao assunto bastidores, nós temos tópicos do programa de ontem com os dois convidados, José Henrique Pilon e Eliseu Daniel, ex-vereadores. O Pilon citou uma hora. Pilon, que foi seu colega de Câmara Municipal, né, Paulo? Pilon, que quando jovem foi açougueiro e que teve um programete aqui na rádio, Soca Pilão, durante muito tempo. Pilon era conhecido por ser bocudo. Nunca teve trava na língua, né? Briguento. Brigão. Mas era um campeão em desossar a leitoa. Ele, em 6 minutos, ele matava a leitoa, tirava o pelo. Ele era um açougueiro como o pai dele também e fazia uma linguiça caipira maravilhosa. Bom, nós temos trechos da participação de ambos ontem aqui no programa. Que você comanda ao lado da Renata Reis. Falamos de vários assuntos e a gente separou os principais. E um deles, que eu achei muito interessante, quando ambos falam dos vereadores super bem votados da história de Limeira, mas que tinham este pano de fundo, o reduto evangélico, a qual o Eliseu também faz parte. Alguns vereadores, por exemplo, o pastor Newton, né? Ele que me desculpe a ausência, não tenho nada contra ele. Mas ele foi o mais votado dessa legislatura. Sem o apoio da igreja, ele não tem 500 votos. Né? Ele que me desculpe a franqueza, ele não tem. É o típico vereador que está lá porque a igreja colocou ele. E nós temos outros exemplos. Eliseu. Pois não, claro. Fica à vontade. Se você me permite... Quais outros exemplos? Já que você entrou nessa seara aí, nós temos a Ivone, sim, que teve 3.000 e poucos votos quando era apoiada pela Cruzada, e depois teve 52 sem o apoio da Cruzada. E não passa de 100. Nós temos o Toniel, que foi vereador, ele apareceu aqui em Limeira, foi eleito vereador, bem votado pela Universal. Em seguida foi eleito deputado federal. Com muitos votos de fora, muitos votos de fora da Igreja Universal. Deixou de ser deputado federal, foi para Ribeirão Preto, uma cidade que não tinha nada a ver com ele, e hoje ele é vereador lá. Eleito. Então, quer dizer... Parece que não se respeitam as raízes. Desculpa, Eliseu, né? pegar esse gancho seu, mas é mais ou menos na linha que você está falando. Mas o próprio Anderson, que está correndo, é do meu partido, está correndo risco da Assembleia, perder, né? Se não fosse o apoio maciço da igreja, ele não teria a votação que ele teve. Nós temos outro, o menino lá da Cruzada. O Estevão Nogueira. Me desculpe a franquia, meu amigo, presta serviço para mim, vai no meu escritório lá. Mas é um ilustre desconhecido. Né? Se não fosse as cartinhas da igreja pedindo voto para ele, não teria a votação que ele teve. 25 minutos. A transmissão desse programa deveria continuar em alguma plataforma durante os momentos em que nós não estamos no ar. A matéria está no ar, o VT está no ar, o áudio, para você que nos acompanha pelo bom e velho rádio de pilha. Cada história, né? Cada história, Caio. Vereador que faz projeto para buzina em cadeira de rodas, sim, vereador que faz projeto para pintar telhado de cor-de-rosa. Pintar telhado. Vereador que faz projeto para evitar a instalação de usinas nucleares aqui em Limeira. Para proibir que o trem apite dentro da cidade. Estava oportunando as pessoas que dormem ali à margem da ferrovia. Não, estava atrapalhando o trabalho das moças
Como chama a rua ali? Capitão Bernardes. Capitão Bernardes. Porque o trem passa ali, apitava e não tinha um corre-corre. Do baixo, então, pra Meretriz. silenciar. Tayla Ramos, uma pergunta aqui do Fernando Hilário. Boa tarde, tenho visto nas redes sociais. Cuidado com fake news, notícias falsas nas redes sociais, que a BRK está trocando relógios de água e depois disso a conta vem com um valor maior. Ela está trocando, de fato, os relógios? Pergunta aqui o Fernando Hilário. Vamos levantar, Vamos né, Fernando? levantar, Caio, mas creio se tratar de fake news porque quando há troca de algum relógio, é o consumidor que faz a solicitação ou a concessionária vai, no caso, notificar esse consumidor em específico. Não se troca vários ao mesmo tempo. Então, provavelmente é uma notícia fake, mas, de qualquer forma, a gente vai fazer a apuração para confirmar. O Caio, tem um abraço pra 26, você o também, Jefferson Raquel. da Granja Machado diz que é muito bom ouvir o Pilão. Assim ele ficou conhecido, Pilão. né? Pilão que virou Pilão. Pois não, Teve, Paulo? na época que eram permitidos os brindes, o Ele Pilão fazia o fez pilãozinho, o pilãozinho, né? E distribuía o pilãozinho. O Ari Jones, nosso colega da Rádio Difusora, Um abraço manda um ao Ari. abraço, está nos ouvindo lá. O professor Estevam Abraço, está professor. em Piracicaba, mandando um abraço. O Ricardo manda um abraço para você também. Um abraço ao Ricardo. Aqui de Limeira. A Solange, que é de Limeira e trabalha com armações de óculos, uma representante comercial, está nos ouvindo na estrada, ela está em Itapira. Beijo para ela, um bom trabalho. Nani Camargo, vamos continuar com os melhores momentos, com falas do Eliseu Daniel, que foi muito bem votado, teve um crescimento, eu diria, exponencial de uma eleição para outra, chegou a ter quase 7 mil votos numa eleição, sempre bem votado também para deputado, para prefeito, e essa figura tão particular que é o Pilão, o José Henrique Pilon, que teve o seu Soca Pilão aqui na Educadora durante um período. E só uma observação ao que o Pilon disse sobre a postura da imprensa hoje, que é uma imprensa que pega menos pesado do que a imprensa no passado. Eu discordo. Eu também discordo. Frontalmente do Pilon. Eu também o Pilon não está discordo. nos ouvindo e vendo, né? É que, na verdade, Caio, eles falam isso de um contexto, né? Por exemplo, o Eliseu e o Pilon falam, vocês batiam muito mais em mim do que batem hoje, mas é todo um contexto, né? Então, tem também o papel do Ministério Público, tem o papel de vereadores da oposição, que também denunciam mais, e, claro, tem o lado da imprensa, mas eu não concordo, não. Acho que eles falaram isso para fazer uma meia-culpa de que eles sofreram injustiça Nani, eu acho que tal. pulverizou com as redes sociais. Não é que a imprensa bate menos, é que a rede social, ela dá tanta oportunidade das pessoas se manifestarem que às vezes não dá tempo da gente comentar. Não dá tempo de a gente escrever, não dá tempo de falar no microfone. Na rede social já escrachou, já denunciou, já falou que o assunto esvazia. Então não é isso. Naquela época que eles eram vereadores e eu também, a coisa era canalizada. Só tinha a mídia tradicional, ou né? era as páginas do jornal impresso do dia seguinte, e rádio. ou era o rádio. Então, por isso que parecia que nós éramos mais contundentes. É que hoje pulverizou muito. Então, às vezes o assunto que ontem foi notícia, hoje já não é mais, porque esvaziou na rede social, então você foca outra coisa. Não é que a gente ficou mais mole, é que mudou a mídia. É que agora o atual governo não tem oposição mesmo. A análise perdeu a qualidade, não é? Porque, por vezes, eu sou agressivo aqui, inclusive com alguns ouvintes, seguidores, fãs, espectadores do programa, porque já disse, certa vez, Humberto Eco, com essa história das redes sociais terem democratizado o que é bom, se fosse bem utilizada a rede social, isso é bom, democratizar a opinião, é um território onde prospera a estupidez, a imbecilidade. Nós ouvimos e vemos de tudo, coisa que pode ser depurando tudo, coisa que pode ser levada a sério e coisa que não pode ser levada a sério. Não, e muitas vezes... Que não deve ser levada a sério. E com um tom de agressividade, né? Por isso que eu respondi grosseiramente a este ouvinte que sequer se identificou. Porque ele não pensou duas vezes em ser agressivo e mal educado conosco, não é? Falando de falsidade, falando de covardia. Ora, vamos agir com maior respeito, por favor. E algumas pessoas ser humano. Algumas pessoas desprovidas de ética e de conhecimento se colocam no ar aí sites de notícia, que para um desavisado passa a ser uma fonte de informação, sites de notícia que não tem comprometimento nenhum com a ética, nem com o cuidado jornalístico e nem com a verdade, Caio.
Olá, Caio. Abraços pro Paulo. Saudades da época do show Alegria dos Bairros. Só não pôs o nome aqui. Ah, sim. Rogério, do Jardim Boa Vista. Um abraço, Rogério. No Boa Vista, os shows eram aí perto do Grêmio Varga. Seguindo com o nosso jornalismo de serviço, Taila Ramos, a 1h31, uma ouvinte que também não põe o nome pelo WhatsApp da educadora diz que é verdade. A BRK está trocando os relógios. O relógio da minha casa foi trocado e ela manda aqui a comunicação da BRK com a data da troca, que foi 28/4/2018, às 3h20 da tarde. Inclusive, há o código do cliente aqui. Ela só não coloca o nome. Então, vamos apurar o que está acontecendo. Sim, Caio, a gente vai apurar se isso é específico em algum bairro, em alguma região da cidade, para confirmar essa informação. Olá, Nani, Taila, todos os participantes do programa. A troca de hidrômetros está ocorrendo com a colocação da BRK, que tem prazo de validade. Realmente o consumo aumentou da média de 13 milímetros cúbicos para 19 milímetros cúbicos. Saltou de R$40 para 50, perdão. A média era de R$40 a R$50, saltou para uma... Exatamente não é uma média, né? Mas valores que variam de R$105 a R$146, diz aqui o José Carlos Arriva Bem, do Antônio Brigado. Bem, Caio, a gente vai confirmar a informação até o final do programa, porque pode ser realmente, às vezes, a validade também do equipamento que dá essa diferença também na cobrança, a gente vai confirmar. A ouvinte que participou anteriormente se chama Andresa e mora no Hipólito. Boa tarde, eu sou a Verani. É verdade, trocou o relógio da minha casa, subiu de... Caramba, subiu de 45 para R$156. Caramba! A conta d'água. Pensamos que havia um vazamento, mas não há vazamento. Ficou cara a conta d'água. Para verificar dentro de casa, para verificar se havia um vazamento. Ficou muito caro, hein, Verani? Para verificar se havia ou não um vazamento, custou R$350 e a conta subiu, triplicou. Mais que triplicou, saltou de 45 para R$156. O Caio, é isso que a gente sempre questiona, né? O lado do consumidor. Porque é isso. Se você fica inadimplente, não tem como pagar, para religar a água você paga uma taxa, para verificar se tem vazamento você paga outra taxa. E aí vem a conta, você não sabe o que fazer, porque você fala, eu não gastei. Aí a concessionária faz a medição e fala, olha, aparentemente você gastou. Será que você não deixou uma torneira aberta? Então, aí se você não pagar, você não tem a água. Tem que pagar e pronto. O querido Renato Patrício, ainda sobre esse assunto, meu ex-companheiro de Grupo Escoteiro Tatuíbi, número 51, sempre alerta. Valendo-se do lema dos escoteiros, diz o seguinte, ele que é advogado, a empresa BRK alega que o prazo de validade dos hidrômetros é de 5 anos. E após esse período, eles começam a ficar preguiçosos. Seus rolamentos começam a sofrer um desgaste natural e por isso fazem a leitura para baixo. Quando ocorre a troca, o funcionamento é perfeito com o rolamento novo e, salvo qualquer defeito, a medição passa a ser correta, é a informação oficial da BRK. Por isso que a conta normalmente fica mais cara, Renato. é o que a concessionária fala mesmo, que quando passa do prazo de validade, ele já não faz a medição corretamente. Então, na verdade, o consumo às vezes é maior, mas o equipamento não faz a medição. Pelo menos trocou o equipamento, é a informação oficial, né? Ele mediria corretamente, né? Mas você começou como escoteiro direto ou também foi lobinho? Lobinho. Na verdade, eu parei como lobinho. O Patrício foi escoteiro, certamente. Lobinho, escoteiro e bandeirante. Não, bandeirante é mulher. Lobinho, escoteiro e... Você foi escoteiro também, Paulo? Também, e lobinho também. E a roupa de escoteiro cabia? Você vestiu aquela roupa de escoteiro? Pois é, cabia. Era, camisa azul, bermuda azul, meia cinza. A de lobinho era azul lobinho. E a do escoteiro é ocre. Né? Exatamente. A roupa de escoteiro é ocre, né? Um bonezinho na cabeça e um lenço no pescoço. E quem está nos ouvindo aqui, você falou do Grupo Escoteiro Tatuíbi, a Rosa, viúva do saudoso Otto Honhart, que era um dos fundadores do Grupo Escoteiro Tatuíbi. A Rosa está ouvindo aqui. Otto Papai Noel, né? Papai Tanta Noel, deixou. deixou. Otto muito querido. Figura também Otto da nossa Boa Vista. sociedade. O Patrício está dizendo aqui que foi escoteiro até os 16 anos, Patrulha Falcão, sempre alerta. O Caio, o Vaguinho da Santa Luzia, vereador que
fez a comissão que investigou esses aumentos na conta de água, está dizendo aqui, Nani, o Inmetro diz que deveria haver a verificação do hidrômetro e, caso constatada a anormalidade, tem que ser feita a substituição. Minha gente, nós temos de terminar o assunto bastidores de ontem para poder ir ao intervalo comercial e mudar de assunto no programa. Então, por favor, mais tópicos do programa para encerrar esse assunto bastidores com Pilon e Eliseu Daniel, todas as terças-feiras, às 8 da noite, em todas as plataformas. Exatamente, Caio. Agora a gente separou um trechinho quando eles fazem a análise do atual Legislativo de Limeira. Vamos conferir. Então, né, nós precisamos hoje, o Brasil nesse aspecto está sendo passado a limpo, né, as pessoas estão mudando, eu vejo hoje com alguma perspectiva de melhora, né, mas o que desanima é, uma Câmara como essa, que você teve poucos reeleitos, era para ser muito mais produtiva, né? Aí você tem aí... São 12 vereadores novos. Eu estou procurando saber que lei importante foi aprovada, né? Até a lei do pastor Newton, que ele fez tanto estardalhaço em cima dela, foi aprovada, o negócio da religação da água, aí o Mário vetou... Da religação é da Lubogo. Do Lubogo, perdão. E a própria Câmara derrubou o veto. Os vereadores que votaram no voto aberto a favor, votaram no voto fechado. Caio, muito bem, o Eliseu falou agora. E, dentro desse contexto da Câmara Municipal, o Pilon faz uma crítica de que não há oposição ao atual governo e de que no governo passado somente 2 vereadores, né, Zé Roberto e Dr. Júlio, fizeram oposição. E aí ele conta como é que era enquanto ele vereador. Vamos conferir. 17. Vamos lembrar, CPI do lixo, CPI da saúde. Do lixo, da saúde, das ambulâncias, da FIA USP, do asfalto, da FIA USP. Eu não vou conseguir lembrar todas, mas eu sei que foi 17. E quem me ajudou, né, nessa contabilidade foi o Mauro Zeuri uma vez. Então, olha... Mas todas as CPIs acabavam em pizza, Pilon? Nenhuma acabava em pizza. Todas iam com um relatório para o Ministério Público. O Pedrinho sofreu bastante com algumas. Eu fiz a CPI do celular. É verdade, na época, o Reinaldo Baê falou com a filha... 30 minutos nos Estados Unidos. Uma conta de R$1.000 com era secretário o celular. Ele era secretário de desenvolvimento do Pedrinho. Foi o celular, uma tragédia para ele. É só isso. Não é para ficar fazendo acordos, não é para ficar apoiando a base do prefeito. Não. Tem uma posição crítica, pode até ajudar, pode estar empenhado em fazer as coisas corretas, mas tem a sua postura. Não se vender, porque esse negócio você arruma, hoje em dia, uma outra lei minha. A primeira lei, acho que de antinepotismo do Brasil foi minha. Porque eu estava vendo que tinha um vereador com 3 filhos eleitos. Quem era vereador? Quem era vereador? Ele já morreu, tem problema. Fica complicado. É o Almir. O Almir, verdade. O vereador Almir também tinha reduto evangélico. Isso. Né? O Almir tinha 3 filhos empregados na prefeitura. E o Almir votava com o Jurandir Paixão com o olho fechado. O Jurandir falava que ia tacar fogo na creche. Ele... Pilon, relembrando então, famosos casos de nepotismo na Câmara de Limeira e na Prefeitura. Nós temos de trazê-los aqui, viu? O Eliseu vem com mais frequência, mas o Pilon é um bom papo. Ele é um bom papo, tem uma memória muito boa, né? E não tem papas na língua, tem papas na língua. Caio, e pra aliás, finalizar... já fomos processados juntos, o Pilon e a Rádio Educadora. Porque ele falou algo que alguém não gostou. Seguinte, o Pilon e eu. Teve uma história, nós tínhamos um apresentador aqui, e eu vou parar nisso, eu não vou fazer nenhuma observação sobre esse apresentador. Para quem eu disse numa campanha eleitoral, você até pode entrevistar o candidato a deputado por Limeira, mas não pergunte a ele o número da candidatura dele. Foi a mesma coisa que ter dito, fulano, vai lá e pergunta o número. Ele entrevistou o Pilon e disse, bom, Pilon, para terminar a nossa entrevista, qual é o seu número? Meu Deus. E para a Justiça Eleitoral? Na época, o Jurandir Paixão, que era candidato. Então é uma lembrança de uma multa que eu tomei.
por conta de uma entrevista do Pilon. Não que ele tivesse culpa, pode até ser que ele tenha combinado antes com o apresentador, né? Eu acho até provável, mas uma multa de R$22 mil à época da Justiça Eleitoral por uma imprudência de um apresentador com o Pilon, que depois teve o seu programa aqui na rádio por anos e anos. Caio, e falando ainda no Pilon, a última parte dos trechos que a gente separou é a análise que eles fazem do governo atual. E só uma curiosidade, o Pilon vai contar agora, ele estava na fila da febre amarela quando ele foi abordado pelo Edson Moreno Gil, secretário de saúde, falando, viu, você vai tomar a vacina aqui? Toma lá numa outra cidade que você vai viajar, não toma vacina aqui não. Aí ele conta essa história pra gente. Febre amarela. Eu falei, vou tomar a vacina. Lógico, eu também tenho direito, moro em Limeira, né? Chego lá na fila, esperando na fila mais de 2 horas e vinha aqueles correios assim, sabe? Aquele pessoal falando, olha, acabou a vacina, não vai ter, não adianta ficar na fila, tal, não sei o quê. Eu vi o Gil. Tomando a vacina? Eu vi o Gil andando por ali. Só que como ninguém conhece ele... Secretário interino de saúde. Ninguém conhece ele. Ele ficava andando por perto da fila e ninguém reconhecia, ninguém cobrava ele, nada. Mas como eu sabia, eu falei... E conheço o Gil, falei, ô Gil, estão falando aí que não tem mais vacina. Então, por favor, me avisa. Se não tiver mesmo, eu vou embora. Já estou há 2 horas na fila, eu não vou ficar perdendo tempo aqui. Ele pegou e falou assim, ô Pilão, você precisa tomar vacina? Eu falei, eu preciso. Mas você vai viajar? Eu falei, olha, eu viajo todo final de semana pro meu sítio em Ipeúna. E lá tem macaco, lá tem bicho. Ele falou, por que você não toma vacina lá em Ipeúna? Falei, falou. Falei, mas eu moro aqui em Limeira, eu tenho direito de tomar aqui. Agora lá em Ipeúna, nem sei se tá dando, se não tá. Eu sei. E daí ele veio para mim e falou assim, olha, não vai dar, não tem vacina para todo mundo não. Pode ir embora se você quiser, porque não tem. Aí, como eu não senti firmeza, eu já tinha já tinha feito amizade com todo mundo ali perto da fila. Né? Já fez amizade com todo mundo. Conversar, mas eu vou ficar mal um pouco. No fim, tomei vacina, não só eu, toda a fila que estava virando lá perto da cruzada. Mas por que estavam falando que não tinha vacina? Não entendi. Então, quer dizer, o Mário ganhou porque pegou aquele oco político que estava aí dos prefeitos. O Silvio saiu da forma, o Radiche foi péssimo e ele acabou entrando. E não sei se ele tem habilidade de escolher os secretários, porque, veja bem, política, o que é política? Eu sou um político, muito bem, tenho habilidade e consigo ganhar votos para que o povo me eleja prefeito. Que eu ouço por aí, porque eu ando bastante, tá muito mal. Fraquíssimo. O governo Mário, péssimo. Ele só não está, o Pilon falou, ele vai virar um Radiche. Ele não virou ainda, Pilon, porque talvez ele não tenha uma oposição na Câmara que o Radiche teve. Porque se tivesse, ele já estaria muito mais mal avaliado, governo fraquíssimo, né? Nada de... As coisas que eu diria que foram boas que o Radiche fez, querendo ou não, tive brigas homéricas com o petista lá, que foi secretário da Saúde. Luizinho. O Luizinho do PT. Só que o Luizinho fez algumas coisas na saúde que foram importantes, isso foi desconstruído. Tô vendo o Júlio, Dr. Júlio é meu amigo. Eu, Miguel Lombardo e Jorge de Freitas fomos os 3 únicos que votamos no Júlio quando o Jurandir Bernardes falou uma coisa e saiu candidato. Eu sempre fui leal ao Júlio, né? Inclusive fui leal ao Júlio na eleição passada de deputado, né? Ele saiu candidato a deputado do partido. Júlio, você está omisso, né? O Júlio, como vice-prefeito, tem que assumir a postura, né? Aparecer mais. Estão dizendo que ele com o Mário brigou, tal. Talvez precisam reconciliar, porque se continuar do jeito que está, eu não estou preocupado com eleição, eu não vou ser candidato esse ano, eu estou preocupado com a cidade, né? Eu sou limeirense, nasci aqui eu quero encerrar meus dias, aqui eu ganho meu pão. Eu estou vendo a cidade com problemas muito sérios e a médio e curto prazo isso vai ter um reflexo muito grande. Transporte coletivo, gente, é uma bomba relógio.
essa intervenção que o Mário fez, isso daí vai dar crica. Isso aí não vai acabar bem. É um tiro no pé, vai acabar péssimo essa história. Mário, conserte isso, né? Se eu posso, como político, dar algum conselho para alguém, que eu dou pro Mário, eu dou esse conselho para ele, né? Não pensando como limeirense, não como um adversário político dele. Conserta isso, melhora a saúde pública tá ruim, tá péssima. Péssima. Então, acho que... E aos vereadores, aos 21 que estão lá, especialmente aos 2 do meu partido, né? Não cometam o erro de, às vezes, não ter postura firme na hora que precisa e nunca deixar de ficar. Hora 46 minutos, bastidores, toda terça, 8 da noite, ao vivo em todas as plataformas, com a Nani Camargo e a Renata Reis, aqui na Educadora. O Educadora Meio-Dia é um oferecimento da Aguinaldo Eletrônica, do Café Kill, da Alecardo, Alexandre Ricardo, do Despachante Novo Mundo e da Limeira Rádio Táxi. Agora, o intervalo comercial. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também. Educadora. Muito mais que rádio. Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos 6 anos. Se cada morador de Limeira ficasse 1 minuto a menos no banho, seria possível economizar uma piscina olímpica por dia. Você ouviu? Só 1 minuto a menos. Em 1 ano, esse volume chegaria a 1 bilhão de litros de água economizados, ou o suficiente para abastecer Limeira inteira por 1 mês. Sim, 1 minuto a menos no banho é o mesmo que água para Limeira inteira por 1 mês. Não vacile. Tome banhos mais rápidos, reaproveite, economize. Aquele 1 minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. Dá logo seu palpite no bolão da Casas Bahia. Ainda dá tempo de ficar milionário. Se você acertar os 3 primeiros colocados, dá pra ganhar até 2 milhões. 2 milhões! Aproveite os melhores preços do Brasil e participe. Na Casas Bahia, você leva um smartphone Moto E4 16GB por apenas R$ 649. Em até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. Tá muito barato, só R$ 649 num Moto E4. Não perca! Bolão Milionário Casas Bahia. Compre e dê o seu palpite, dá pra ganhar até 2 milhões. Educadora. Mensagem exclusiva para você, cliente Unimed. Você já conhece o Espaço Viver Bem? Lá você encontrará atividades dedicadas a cuidar da sua saúde e bem-estar. Da criança ao idoso, o Espaço Viver Bem da Unimed oferece diversas atividades, como alimentação saudável para redução de peso, curso de gestantes, emoções e qualidade de vida, combate ao tabagismo e muito mais. Tudo isso exclusivo e gratuito para você, cliente Unimed. Venha nos conhecer e receber o carinho que sua saúde merece. Rua Boa Morte, 725. Telefones 3446-8940 ou 3446-8960. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444 1001. Educadora. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em 1 mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais.
Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Coxinha de Ouro, a coxinha mais amada de Limeira e região, inovou mais uma vez e apresenta Mini Quibe. Isso mesmo, além da coxinha, bolinha de queijo, croquete e mini churros deliciosos, você vai poder provar o Mini Quibe da Coxinha de Ouro. Passe por lá, Presidente Roosevelt 451 e Senador Vergueiro em frente ao teatro. Ou peça pelo delivery 3443-1664. Educadora! Mega liquidação de ponta de estoque Brigato. Produtos de ponta de estoque com preços imperdíveis. Mesas, cadeiras, banquetas, bufês, poltronas e armários multiuso. Tudo em até 4 vezes sem juros nos cartões Visa, Master e Hipercard. Domingo, dia 27 de maio, das 7 da manhã às 2 da tarde. Mega liquidação de móveis Brigato. Via Anhanguera, quilômetro 142,5. Acesso pelo trevo da Brigato. Dá logo seu palpite no bolão da Casas Bahia. Ainda dá tempo de ficar milionário. Se você acertar os 3 primeiros colocados, dá pra ganhar até 2 milhões. 2 milhões! Aproveite os melhores preços do Brasil e participe. Então aproveite para comprar agora um fogão Consul com 4 bocas. Sai por apenas R$ 799. Você economiza, participa do bolão e ainda pode parcelar em até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. Corre lá, não perca. Bolão Milionário Casas Bahia. Compre e dê o seu palpite, dá pra ganhar até 2 milhões. Muito mais que rádio. Educadora. Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos 6 anos. Se cada morador de Limeira ficasse 1 minuto a menos no banho, seria possível economizar uma piscina olímpica por dia. Você ouviu? Só 1 minuto a menos. Em um ano, esse volume chegaria a 1 bilhão de litros de água economizados, ou o suficiente para abastecer Limeira inteira por um mês. Sim, 1 minuto a menos no banho é o mesmo que água para Limeira inteira por um mês. Não vacile. Tome banhos mais rápidos, reaproveite, economize. Aquele 1 minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Estamos de volta a 1h52. Temos de fazer tudo bem e com rapidez. Por quê? Porque nós só temos 7 minutos. Paulo Sérgio, ex-vereador Paulo Sérgio de Oliveira. Boa tarde, manda meu abraço ao amigo Paulo Eduardo. Estou acompanhando a educadora daqui de longe, eu não sei de quão longe, mas ele não está em Limeira e é uma boa pedida para o Bastidores entrevistar também o Paulo Sérgio Oliveira. Altas histórias dos bastidores que ele tem, né, Caio? Programa, mas abraça o Paulo Eduardo. Um abraço a ele, além de político, ele era também um dos lutadores do Carnaval de Limeira. Ele era responsável por uma das escolas de samba e apaixonado pelo carnaval. Uma observação aqui no WhatsApp da educadora, 992225124. Caio, tenho saudades do alto nível dos debates entre Elza Tanque, Eliseu, Pilon, Cortez. Hoje ninguém sabe debater na Câmara Municipal. Eu não vou colocar o meu nome, pede anonimato. Eu acho que vereador bom e vereador ruim teve em todos os momentos. Certeza. Né? Em todos os momentos. Teve aqueles muito bons e também os ruins. Boa tarde a você e a todos da mesa. Minha esposa Marta Gonzaga de Souza precisa fazer um exame médico, Caio. Não sei o nome dos exames. Você pode perguntar para a prefeitura quando os exames serão autorizados? Ela também, essa pessoa, manda um abraço ao Paulo Eduardo. O nome dele é Natanael Taila Ramos, mas o nome dela é Marta Gonzaga de Souza. Marta Se ela Gonzaga passasse os de Souza. exames, Caio, eu acho que era melhor. Mas ele não sabe dizer quais são os exames. Se nós soubéssemos, ficaria mais fácil de cobrar um posicionamento. Mas, de qualquer forma, a gente vai passar os dados da paciente para a Secretaria de Saúde e tentar descobrir o que está pendente aí em relação a esse caso. Boa tarde a todos da mesa, especialmente ao Paulo Eduardo, excelente radialista. Aqui é o Marquinhos, da Avenida Araras. Através do programa do Paulo Eduardo, da turma do namoro, em Rio Claro, arrumei o meu casamento. Que beleza. Que alegria, parabéns, fico muito contente pela sua condição de ter arrumado alguém e foi muito bom nesses anos todos, tantas pessoas que viviam na solidão acabaram arrumando um companheiro, uma companheira, estão juntos até hoje. Oficialmente, Caio, casaram pela turma do namoro 58 pessoas.
fora aqueles que foram morar juntos, que aí você não tem estatística. Mas que casaram realmente, eu fui padrinho de quase todos. Eu tinha um patrocínio da Fatex, de Americana, que cada casal que casava pelo programa ganhava a cortina. Então, me convidavam para padrinho. Tinha um terno no corredor do meu armário lá, que eu passava no corredor e já se balançava no cabide. Eu, vamos, já estava Não era treinado. o terno do Pinheiro Alves, né? É. Daquela, passa o terno de tinha, guarda o terno de tinha. O Caio me deu um livro. Passa o terno. O Caio me deu um livro. Guarda, rasga esta bosta desse terno de tinha. O Caio me deu um livro interessante sobre a rede LC, do Carlos Colesante e do Luiz Casale. Que já esteve aqui em Limeira, na época da Rádio Jornal, né? A Rede LC esteve aqui em Limeira, no Rádio de Limeira. E nas fotos, tem uma foto do Rádio Teatro com o Pinheiro Alves narrando. Com o Pinheiro Alves? O Pinheiro foi para São Paulo, antes de ir para a Rádio Globo, ele foi para a Rede LC, ele narrava as radionovelas. Então tem uma foto dele naquele livro que você me deu. O Pinheiro teve uma participação importante na Rádio Globo e também na Rede LC, na radionovela. Gilberto, vulgo Pomarola, manda uma foto muito bonita de uma garotinha muito bonita que se chama Gabriela Yasmin Pereira e que é escoteira. Ah, que legal. Ah, que legal. Aqui ela está devidamente vestida, paramentada de escoteira, com o lenço, com as roupas e com todas as... Eu não sei se isso aqui é algum tipo de condecoração ou se o escoteiro vai subindo de nível e vai recebendo... Porque há muitas insígnias, são condecorações e atos de bravura, né? E participação em acampamentos. Uniforme. Eu me lembrei qual é o título. Parabéns ao Gilberto. É Lobinho, Escoteiro e Pioneiro. Por fim, tem mais um ouvinte se manifestando aqui com relação à troca de relógios da BRK, é a Elizabeth Chagas, do Belinha Ometo. Dani Camargo, nós falaríamos hoje sobre a CP, a abertura ou a não abertura da CP. Eu gostaria de fazer registros sobre as falas do vereador Lemão Jeová Rafael Camargo e, sobretudo, da vereadora Mayra Costa, de uma infelicidade, vereadora Mayra Costa, senhora vereadora Mayra Costa, mentorada pelo Ítalo Ponzo, que é das pessoas mais inteligentes que eu conheço, mais cultas que eu conheço, de melhor leitura das coisas da política, mentorada por ele, vai ao plenário da Câmara Municipal e faz a asneira que fez e fala a bobagem que falou com relação a esse programa. Certamente, vereadora, foram alguns assessores puxa-sacos que certamente querem preservar o próprio emprego, porque a senhora não deve ter ouvido o programa. E aí baseou-se, isso é muito perigoso, viu, vereadora Mayra Costa, baseou-se no que ouviu falar. Comprou o peixe que venderam para a senhora. E burramente, a senhora fez uma manifestação sobre esse programa no plenário. Eu vou falar com mais tempo amanhã, tentando fazer crer que esse programa havia levantado, ou que eu havia levantado, alguma suspeita sobre o seu caráter. E isso nós não fizemos. Aliás, nós só faríamos se houvesse razão para fazê-lo. Mas a senhora é uma mulher séria, uma médica competente, uma benemérita, uma mulher de bem, religiosa. Apesar de não ser limeirense, a senhora faz a vida aqui em Limeira. Nós, em momento algum, falamos do caráter da senhora, mas amanhã eu quero falar com mais tempo sobre a senhora e sobre a sua postura, não é, de desprezo à sua base eleitoral, que é a Igreja da Santa Luzia, a comunidade da Santa Luzia do Padre Danilo. Aliás, querido Padre Danilo, que faz, hein, Padre Danilo? Primeiro é o Marquinho Xavier fazendo o que não deve. E depois é a Mayra Costa dizendo na Câmara Municipal que não precisa dos votos da sua comunidade. Que faz, hein, Padre Danilo? Que faz, hein, querido Padre Danilo, comunidade da Santa Luzia, que tem todo o meu respeito, que faz essa gente boa, essa gente decente da Santa Luzia passando por isso. Com 2 dos seus 3 vereadores, primeiro Marquinhos Xavier
Agora, Mayra Costa. Mas falaremos amanhã com mais tempo. Tayla Ramos, para encerrar o programa, um assassinato foi desvendado, ou começa a ser desvendado, pela polícia. Exato, Caio. Um homem de 29 anos foi encontrado morto na madrugada de hoje em uma estrada rural que liga Limeira a Arthur Nogueira. E, na verdade, este homem foi encontrado morto já fora do seu carro, em frente ao carro. Os policiais encontraram o corpo e dentro do carro estava o filho da vítima, né? Com apenas 1 ano e 7 meses, que estava dormindo dentro do carro. Exato, esse jovem então foi executado em frente ao filho, que ainda é um bebê, e o corpo foi encontrado. Não, mas a polícia suspeita que seja alguma dívida em relação a entorpecentes, Caio. Ele mesmo já havia relatado à família, segundo informações do boletim de ocorrência, que ele estava com medo, pois estava com dívidas com algumas pessoas. E no carro foi encontrada uma porção de maconha. Então, tudo leva a crer que talvez seja alguma dívida ligada a entorpecentes. O caso vai ser investigado agora pela DIG. Até amanhã, Tayla. Até amanhã, Caio. Ô, Paulo, volta semana que vem para participar com a gente aqui. Opa, muito obrigado pelo convite. Virei sim. Quero você participando da nossa bancada. Muito obrigado. É uma honra para mim. Fico muito contente de vir aqui e aprender com as colegas, com você e poder receber também a mensagem que os ouvintes mandam. Nani Camargo, até amanhã. Até amanhã, Caio. Edmundo Silva, vem aí para apresentar o seu programa. Depois dele, o programa de Mulher com a Deb, que ontem foi quente, falou de sexo. Sexo é um tema que vende, né? A palavra mais procurada no Google, sexo. Hoje a Deb vai falar de outros temas importantes para a vida da mulher. Depois, a Hora do Trabalhador, com a USTL e o programa de esportes da Educadora e da Gazeta de Limeira, às 6 da tarde. Edmundo vem aí, nós voltamos amanhã, depois do Ivan. Fiquem todos com Deus, até lá.